Escravos de Cristo ou escravos do pecado? A escolha é sua. Fica com a gente nesse estudo, nós vamos mostrar para você e vamos discipular você que sem cruz não existe graça. Então você vai perceber que você se torna escravo de tudo aquilo que você adora. Fica com a gente. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fernando, da cidade de Arujá, São Paulo. Venho convidar vocês para estudar conosco no Papo com Deus. Venha estudar com a gente, venha! Uhul! Ah, meu irmão, faz aí igual o Fernando. Você viu aí o Fernando aqui da minha cidade, meu conterrâneo aqui de Arujá, São Paulo. Faz que nem o Fernando, meu irmão. Vem estudar com a gente. O Fernando está convidando você. Nós somos a geração, nós somos as sementes que Deus vai usar para mudar a nossa geração. Certo, Wilber? Bem-vindo, meu parceiro. Certo, certo. Vamos lá para esse estudo que ele está incrível e a gente vai falar muitas coisas aqui que vai abençoar a sua vida. Amém. Esse estudo está maravilhoso, tem o e-book aqui na descrição do vídeo e nós já vamos correr para esse estudo para acelerar e fazer um belo estudo para você. Então, irmãos, escravos de Cristo ou escravos do pecado, a escolha é sua, abençoado, você que escolhe. Ou você se torna escravos de filho ou escravos do pecado. Por que a gente está falando isso? Porque você já ouviu falar da parábola do filho pródigo, e o nosso texto base está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Não, é o filho pródigo voltando agora para a casa do pai. Você é o filho pródigo que voltou para a casa do pai. Amém. Existe um contexto ali imediato mostrando que sim, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo estão voltando novamente para a casa do Pai. Estávamos estranhos às promessas do Senhor. Éramos estranhos, né, às promessas do Senhor, porque estávamos em pecado. Todo aquele que está em pecado está afastado de Deus. Como Cristo disse, olha, aquele que crer em mim, no último dia, mesmo que morto, eu ressuscitarei. E aquele que não está em mim, ou seja, quem não crê em mim, esse já está julgado. Então estávamos julgados. Né? Nós tínhamos um escrito de dívida contra nós, que era o pecado, né? Que nos transformava o quê? Escravos do pecado. Era o aguilhão da morte, que está preparado para todo mundo. Só que Cristo nos traz a esperança. Esse é o evangelho de Cristo, é referente à redenção. Através de Cristo nós alcançamos redenção. Então, nesse trecho aqui, eu quero resumir para vocês que nós estamos falando da parábola do filho pródigo. O filho pródigo volta para a casa do pai. Um contexto mais profundo, mais espiritual, aquele filho que volta, são as 10 tribos perdidas do reino do norte. Você sabe que já estuda com a gente, você já conhece as 2 casas de Israel. Se você não conhece as 2 casas de Israel, eu vou falar para o Wilber deixar um card aqui em cima, as 2 casas de Israel. Se você não conhecer, você não vai entender nenhum dos nossos estudos. E nós sabemos que os gentios, a casa de Israel, quando volta do cativeiro assírio, não volta mais a adorar o Senhor, voltam estranhos às promessas, cheio dos costumes, e se misturam com os povos da terra. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus para alcançar todas as famílias da terra. Quando eles se misturam pela região ali de Decápolis, Samaria fica a sua capital, Jesus entra exatamente por onde? Pela região de Decápolis. E ele diz, eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, Jesus como pai, vindo o quê? Ao encontro do filho pródigo. E Jesus fala, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por isso que Jesus sempre dá aquela história, né? 2 entram na sinagoga, o judeu se entra na frente, bate no peito e diz assim, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo até do êndole da cominha, mas o samaritano senta lá na última cadeira, lá da sinagoga, e ele diz, Senhor, eu sou miserável, e ele começa a esmurrar seu corpo. Eu sou um injusto, eu sou isso, se arrependendo dos seus maus caminhos. Jesus fala assim para os fariseus, quem você acha que alcançou a justiça de Deus? Aí fala, claro, o samaritano. Jesus está dizendo o que para eles? São seus irmãos estão arrependidos, seus irmãos estão voltando novamente para sua casa. Nós vamos fazer um estudo sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel e nós vamos mostrar pelo menos umas 3, 4 passagens que Jesus fala disso. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmão, aquele contexto lá do filho pródigo, vamos contextualizar, porque tem uma música que fala assim, que você não é mais escravo, agora você é filho, você não é mais servo, agora você é filho. Sim, irmãos, nós queremos mostrar que você é escravo do evangelho de Cristo, sim. Você é servo do nosso Senhor Jesus Cristo, sim. E fica com a gente que você vai entender, porque tem diversos versos e nós vamos apontar para isso. Certo, Wilber? Certo, certíssimo. E o primeiro tópico, né, que a gente percebe sobre isso é que os próprios apóstolos, eles se intitulam como servos, né? Eles se intitulam como os escravos do evangelho, os escravos de uma mensagem que é maior do que eles mesmos, né? Então a gente consegue entender essa narrativa, no qual eles vão lá e eles apontam, eu sou servo de Cristo, eu fui comprado por Cristo porque eu estava no pecado e aí Cristo vem e me resgata, ele paga um alto preço. Maravilha.
Irmão, eu quero começar aqui já dando esse contexto de Romanos 7:25. Ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo mostra que agora não vivemos mais para a nossa lei, mas para a lei de Deus. Então, irmãos, a lei de Deus continua funcionando e permeando toda a sociedade. Se você ler lá em Deuteronômio 28, e para a gente ganhar tempo eu não vou ler, você vai ler as bênçãos e as maldições. Ó, fala assim, ó, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, então você vai ser abençoado na cidade, no campo, por onde você passar. Tem lá 17 versos falando sobre as bênçãos de Deus. Mas, se você não ouvir meus estatutos, minhas ordenanças, meus mandamentos, então todas essas maldições vão te seguir. Mano, mais de 40 versos de maldição. Então, assim, ó, você quer ser abençoado? Você quer ser próspero, igual muito se prega nas igrejas hoje? Esse não é o evangelho de Cristo, irmãos. Esse evangelho da prosperidade, esse evangelho do bem-estar. Nós fizemos um estudo chamado O Espírito de Jezabel no meio das igrejas. Vou pedir para o Uber deixar um outro card para você aqui em cima. É fantástico esse estudo, não deixa de ver. O evangelho de Cristo hoje, ele tá vindo com uma maionese no meio, com ketchup, sabe? Parece que é aquela contaminação ali no meio daquele lanche. Então deixa eu te explicar uma coisa. O evangelho de Cristo é a respeito de redenção. Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo e não nos imputando os nossos pecados ou as nossas transgressões. Jesus não veio morrer na cruz. E nós vamos fazer um estudo fantástico sobre a morte de Cristo, mostrando a dilaceração do seu corpo em cada chicotada, tudo que ele sofreu, a hemorragia, todo o sofrimento de Cristo. E nós vamos colocar lá no nosso site, no estudo. Lá no nosso site tem mais de 15 cursos gratuitos com certificado de avaliação. Nós vamos colocar no tema apologética para abençoar a vida de vocês, tá bom? Então, Cristo não veio, né, ser dilacerado numa cruz para você ter um bem-estar maior, para você ganhar uma casa. Quer ser abençoado? Obedece os mandamentos, os estatutos e as ordenanças do Senhor de Deuteronômio 28 e as bênçãos de Deus vai correr atrás de você. Tem um estudo também fantástico que a gente fez sobre a mulher do fluxo de sangue, a gente chama de tizite, quando as bênçãos de Deus te alcançam. Hilbert, deixa também um card aqui em cima. Olha só a chuva de estudo que nós estamos dando, ok? Esse estudo aqui do Escravos de Cristo ou Escravos do Pecado vai se somar mais 3 estudos nossos, que é Graça Sem Cruz, é fantástico, lei versus graça, nós fizemos lei versus graças, e nós vamos fazer um estudo só sobre a graça, porque tem gente que fala assim, a graça de Cristo cresce dentro de você e tal, aí eu cheguei pro irmão e falei, mas peraí, mas o que é a graça? Não, a graça é a fé da gente. Eu falei, não, fé não é graça. Não, a graça é a fé que cresce dentro da gente. Eu falei, não, graça não é fé. Vamos pegar pelo Strong? Graça é um dom imerecido, graça é um presente que você não merece, mas você recebe, certo? Mas para receber esse presente, você precisa estar na cruz. Ok? Então vem aqui, sobe na cruz, morre, aí você recebe a graça. Nós vamos mostrar uns versos aqui falando tudo isso que a gente está falando agora, tá? A gente não está viajando aqui, irmãos, fica com a gente. Então é o seguinte, ó, Deuteronômio 28 vai falar sobre as bênçãos e maldições. Quer ser abençoado? Tá até aqui embaixo. Ó. Quer ser abençoado? Obedece às leis morais do Senhor, tá? A lei é má, então? A lei foi abolida? Porque as pessoas falam lá em Romanos 10:4, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Só que fim ali não é término, fim ali é propósito, certo, Wilber? Certo, perfeito. Então, a gente vai entender que quando Paulo está falando que o fim da lei é Cristo, ele está apontando para uma finalidade, ele também está mostrando que aquelas obras passadas, como sacrifício de animal, a guarda de sábado, guarda de festa, se cumpriu em Cristo. Ou seja, Paulo está falando, ó, Cristo ele cumpriu essas coisas, você não precisa mais sacrificar animal, estamos aqui no período de transição, mas entenda que a realidade de tudo isso, a realidade do sábado, a realidade da festa, a realidade dos sacrifícios aponta para Cristo, ok? E aí a lei sai das tábuas de pedra e passa para o nosso coração e nossa mente. Maravilha. Olha só, o que o Uber tá falando, eu vou dar o contexto aqui, ó. A lei é pecado, irmãos, então? Porque, tipo, todo mundo... eu vou te mostrar, porque as pessoas falam assim, ó, a lei é a antiga aliança. Se a antiga aliança passou, a lei passou também. Não passou. Olha só o que Paulo vai falar. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, aqui em cima, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de consciências, porque sem lei está morto o pecado. E não é isso que eles tentam fazer hoje? Eles tentam abolir o estudo religioso das escolas, eles querem abolir a Bíblia, eles querem tirar o cristão de tudo quanto é fato. Por quê? Porque se não tiver a lei, não tem pecado. É o que Paulo está falando assim, ó. Sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevivendo o preceito
né, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou o quê? Para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequência, a lei é santa e o mandamento é santo e justo. Ou seja, a lei de Deus é santa e o mandamento que o Senhor nos mandou obedece, é santo e justo. Deus sabe o que faz, irmãos. Nós fizemos isso chamado aqui, ó, anomia não. Você vai ver, anomia significa... A é a partícula negativa, né? Nomia significa lei. Então a partícula negativa ali significa sem lei, né? Anomia, sem lei. Então eu coloco anomia não, sem lei não, não existe isso, irmão. Significa sem lei, ó. As leis morais de Deus continuam permeando toda a sociedade. Existe uma crescente, presta atenção, irmãos. Existe uma crescente nos últimos anos dizendo que a antiga aliança e a lei, a antiga aliança era a lei e, portanto, ela foi abolida porque a antiga aliança está abolida, ela já se passou. Irmão, não cai nessa falácia. As leis do Senhor continuam permeando toda a sociedade. Como é que Deus vai julgar as nações? Através das suas leis. Deus vai enviar suas duas testemunhas na última hora. Para quê, irmãos? Não é Moisés e Elias, tá? Você que já nos segue sabe que são judeus e gentios, as duas casas de Israel, tá? Todo judeu e gentil no corpo de Cristo, não são judeus não cristãos, tá? Não é aquele judeu lá de Jerusalém, que não é cristão. Judeus e gentios no corpo de Cristo vão estar tocando trombetas e anunciando a vinda de Cristo. Mas o que é tocar trombetas e anunciar? Eles vão estar anunciando seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças. Olha, o dia do Senhor está chegando, arrependam-se. Para que tocava-se trombetas antes da expiação lá em Levítico? Você vai ver que eles tocavam trombeta 10 dias. Tira o fermento da sua casa. Fermento era o quê? Sinônimo de pecado. Então eles vão estar alertando toda a comunidade, toda a igreja dos santos, dizendo o seguinte: tá chegando o dia do arrebatamento da igreja, que é o dia da expiação. Se você fez nosso estudo das 7 festas, você vai entender o que eu tô falando. Se você não fez esse estudo, mais um card para você aqui em cima, ó, as festas de Deus. Você vai entender as 7 festas do Senhor: Asmos, primícias, Asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Asmos, Jesus, vamos lá, Páscoa, Jesus Cristo, Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Asmos é o pão sem fermento, que é Jesus, eu sou o pão da vida. Ressurreição é primícias, Cristo é primícia dos que dormem, para que assim como ele foi primícia, nós também sejamos no último dia. Pentecostes, penta de 50 dias depois da colheita, né, do dia das primícias, então foi a descida do Espírito Santo. Trombetas, toca-se trombetas e anuncia a vinda de Cristo. Antigamente tocava-se trombetas para se preparar para o dia da expiação, né, o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão do pecado. Então toca-se trombetas na última hora, anuncia a vinda do Filho do Homem. Aí vem o dia da expiação, arrebatamento da igreja, glorificação de corpos e tabernáculos, 1000 anos com Cristo sobre a terra. Faz o estudo e você vai ser edificado, irmão. Vamos lá. Então, nós estamos libertos da lei. Olha só, falei rapidinho porque eu quero pegar vocês no slide 2, tá? Nós estamos libertos da lei, Romanos 7,6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo o que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não a caducidade da letra. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma introdução do capítulo 7, lá em Romanos 7, apontando para uma mulher casada com a lei. Logo após a morte do marido, ela fica livre para casar novamente. Então, ele mostra a justiça na antiga aliança era obedecer à lei, os cerimoniais. E agora, em Cristo, nós morremos da nossa carne e vivemos para Cristo. Então, irmãos, não tem mais os cerimoniais, mas nós precisamos crucificar a nossa carne. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ô Hilber, explica mais esse contexto. Nós estamos libertos da lei, porque a lei é a antiga aliança, o pessoal quer jogar lá tudo para lá. No próximo slide nós vamos mostrar versículos pesados mostrando que a lei continua e ela vai julgar o homem. Mas o que você quer mostrar para a gente nessa questão? Estamos libertos da lei ainda ou não, Hilber? Não, o próprio Paulo ele vai falar em Romanos 7, que você leu, né, que pela mente nós somos escravos da lei, né, de Cristo. Então ele está mostrando ali uma restauração. A restauração começa por dentro e depois por fora. Ele vai falar que nosso corpo ainda habita o pecado, mas na minha mente você tem o quê? As leis de Deus, as leis morais de Deus. Então quando Paulo está falando em Romanos 7 sobre essa dualidade, ele está mostrando a lei que tinha na antiga aliança, tá? Essa lei de sacrifício de animais, essas obras da lei, vamos colocar assim, e a lei do Espírito no sacrifício de Cristo. Então ele está mostrando a restauração. Ele fala, nós somos escravos dessa lei.
e ele vai ligar com o Ezequiel. Ezequiel vai falar que Deus ele vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne, e vai purificar pela água, né? Então você vê ali a água, o sinal de batismo, a purificação, saindo o coração de pedra, aquele coração que seguia as leis ali como estatutos e ordenanças na antiga aliança, porém, ele é substituído, os mandamentos continuam, mas é substituído por uma nova realidade em Cristo. Então, não aboliu, não é aquele negócio, não tem mais lei nenhuma. Até porque, se você é filho, o filho está debaixo da autoridade da lei do pai. Então, se você tem a sua posição de filho, você tem que estar debaixo da autoridade da lei do pai, que é o nosso Deus, né? Maravilha. E lá em Ezequiel mesmo, que o Wilber está dando um contexto aí, ele fala, vai chegar o dia que eu vou escrever minhas leis morais na mente e no coração do meu povo. E não é assim agora na Nova Aliança? Nós já sabemos o que é certo, nós sentimos aquilo que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Então as leis morais de Deus agora estão na nossa mente e no nosso coração. O que o Wilber falou está lá também em Ezequiel. Olha só, Cristo sendo escravo, Cristo sendo Deus se fez escravo do Pai. Irmão, pega esse contexto que você vai entender que nós vamos falar agora. Olha só, Filipenses 2, 6-9. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Olha só, Jesus não usurpou a glória de Deus. Ele era Deus, mas ele se fez homens, ele se tornou a semelhança de homens, ok? E Deus o exaltou agora e colocou sobre todo o nome. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser como Deus e se humilhou. Mas você não quer se humilhar porque você aprendeu que você é o quê? Eu sou filho, eu não sou servo. Irmão, você é servo de Cristo. Ou você é servo de Cristo, ou você é servo do pecado. Ou você é escravo. Servo é aquele que obedece ao seu senhor, tá? Servo como escravo, entenda escravo. Por isso que o texto desse estudo é escravos de Cristo ou escravos do pecado. Olha o que Romanos 6:20 vai falar. Porquanto, quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que o fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado e o fim delas é morte. Então vocês eram escravos do pecado. Vocês agora foram para o reino da luz. Vocês são escravos de quem agora? Escravos de Cristo. Você, irmão, acaba se tornando, deixa eu mostrar aqui já na apostila para vocês, aqui embaixo, você acaba se tornando, você é escravo daquilo que te domina, irmãos. Se você deixar os seus desejos te dominar, você se torna escravo dele. Seja seu ego, o dinheiro, o ódio, seja lá o que for, né? O que te dominar, você acaba se tornando servo dele, daquilo que te domina. E da onde nós tiramos isso? Está aqui em cima, 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Tudo aquilo que domina o homem passa a ser o quê? Escravo. E aquilo passa a ser o quê? Seu senhor. Então, irmãos, eu tô na graça. Cuidado com essa questão de graça. Não existe graça sem cruz. Nós vamos entrar nisso agora. Gênesis 4:7, lá no Jardim do Éden, Deus já está falando isso com o homem. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Está falando com Caim. Caim ia matar o seu irmão. Deus fala, Caim, se você proceder bem, não é que você vai ser aceito? Se todavia você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, fica ligado, o seu desejo vai militar contra você, mas cabe você dominá-lo. O que Deus está ensinando nesse verso pra gente desde o Éden, Hilber? Então, ele está nos mostrando como nós podemos dominar os nossos desejos, né, as nossas emoções e como que a gente vai dominar os nossos desejos, nossas emoções, né, nos entregando mais a Cristo e ao Evangelho. Paulo, ele vai mostrar muito bem isso naquela ocasião do espinho na carne, né? Que Cristo vai falar, né? Vai falar que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quando nossa carne está fraca, o nosso espírito está forte, e aí Deus atua. Uma coisa interessante, Max, se você leu lá em Filipenses, a gente percebe que o Deus se fez homem, isso não há uma humilhação maior, né? Você vê o Deus onipotente, onipresente, soberano, ele se faz homem, uma coisa tão insignificante, para morrer por nós, sem nós merecermos isso, e ele ainda, né, morre ali sem cometer nenhum pecado, mostrando toda a sua obra redentora. E o interessante é que o filho, quando é o filho de verdade, ele vai servir o pai, ele vai servir as leis do pai. Então, se você é filho, você serve a lei do pai. Então, se a gente é filho de Deus, nós temos que servir o evangelho. Nós somos filhos
e filhos servos. O filho é aquele que serve a lei que está debaixo da autoridade do pai. Maravilha. Ó, eu já ouvi muitas pregações, eu já vi na internet, assim, homens que eu, sabe, gosto demais, e falam assim, olha, você está na casa do pai, na casa do seu pai você faz o quê? Na casa do meu pai eu abro a geladeira, eu pego a Coca-Cola, eu pego um copo de água, eu não peço não, eu pego, porque eu tô na casa do meu pai. Irmão, tá errado isso. Se meu pai morreu com 45 anos, se não me falha a memória, 46 anos, meu pai morreu muito cedo. Eu tô com 44, né? Então já tô chegando lá na curva. E assim, eu sempre tive o maior respeito. Eu chegava na casa do meu pai, eu tinha muito cuidado para abrir a geladeira do meu pai, eu pedia um copo de água para o meu pai e tal. Ah, mas isso é você. Não, cara, eu tenho imagens na minha cabeça de uma vez que eu cheguei em casa, eu tava com fome, e eu peguei um negócio do meu pai na geladeira, e aí eu lembro que meu pai chegou e chorava que eu tinha comido o negócio dele e tal, e aquilo me fez muito mal. Então, assim, eu aprendi a ter um respeito pelo meu pai muito grande ainda. A moda antiga, sabe? Os antigos respeitavam, davam um beijo no pai, na mãe, pedia a bênção antes de sair. Então, assim, eu trago essas imagens muito na minha cabeça e tá muito distorcida. O que acontece? A igreja foi feita para salgar o mundo, a igreja foi feita para iluminar o mundo, a igreja foi feita para influenciar o mundo, e o mundo está influenciando a igreja, sabe? Muitas vezes a gente não fala essas coisas aqui sobre geopolítica e tal, porque não faz parte dos estudos, mas você olha para a igreja hoje, você vai ver um monte de mundo dentro da igreja. Tem pastor pregando de tudo, né? Tem pastor mandando irmãos aí, como é que fala? Solteiros, instalar o Tinder de aplicativo e procurar. O negócio agora é mais moderno, você tem que procurar irmã no Tinder. Tem um pastor que eu sigo que ele fica respondendo as perguntas lá no Telegram, né? O Wesley até manda pra gente. Aí ele falou, o Tinder aqui agora da igreja tal, né, uma igreja nos Estados Unidos. Aqui embaixo, bota aqui o nome, a altura, quantos quilos você pesa, se você está solteiro, quem você está procurando. Olha só o que se tornou o evangelho. Quer dizer, deveria ser ali, na verdade, uma assembleia, né? As pessoas deveriam estar ali falando de Deus, de Cristo, do evangelho, redenção, e as pessoas estão ali em volta de quê? Né? Então, eu fico pensando, no mundo tem luzes de fumaça, tem canhões de luz, tem fumaça, tem show, e aí veio esse mundo gospel, esse universo gospel entrou dentro das igrejas, né? Isso é um grande problema. Você pode ver que quem sai desse mundo gospel fala que é um mundo podre lá dentro, né? Então, eu não quero falar contra isso, nem a prática do nosso estudo aqui, mas a gente se perdeu, né? A gente sempre fala, aqui é uma reflexão minha própria, tá? Não faz parte do estudo. Eu falo pro Wilber que a reforma protestante foi em 1500, né? Faz mais de 500 anos aí, da reforma protestante, mas eu acho que a gente deformou tudo aquilo, a gente saiu das escrituras, e o objetivo do Papo com Deus é esse, exatamente, trazer a gente novamente para as escrituras. Eu falo, Wilber, a gente não está reformado, a gente está deformado, a gente precisa reformar de novo a igreja. E o intuito é esse, nós estamos aqui pegando alguns irmãos de São Paulo, já criamos um grupo, e a gente está querendo congregar junto, sabe? Porque a gente sente que os pastores têm muita relutância contra a gente. Os pastores estão transformando as igrejas de empresas, cara. Muitos, né? Não tô generalizando aqui, né? Muitos deles estão tornando as suas igrejas... Pô, tem dia aqui em São Paulo que tem Noite da Prosperidade, Prosperity Gospel, Prosperity Coach. Pelo amor de Deus, gente. Esse é o evangelho de Cristo, então é referente a isso. Teve um cara que me bloqueou, né? Um pastor. Eu falei, sério mesmo? O senhor prega isso no púlpito? Ele falou assim, então fica aí com o teu evangelho de misericórdia e de miséria, que eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Então, você aprendeu errado, irmão. Ou você é escravo de Cristo, das vontades de Cristo, ou você vai ser escravo daquilo que te domina. Se você tem ambição pelo dinheiro, por essas coisas, isso vai te dominar. Você vê que nas igrejas eles falam muito isso, que Deus conceda os desejos do seu coração. Cristo sempre falou que o nosso coração é enganoso. O desejo do nosso coração sempre vai militar contra a gente. Quem sabe aquilo que nós precisamos é o Espírito de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu quero isso, mas se for da tua vontade, me dá no tempo certo, né? Me abençoa. Essa é a oração. A gente brinca que é a oração que destrói sonhos, né, Hilber? A oração que destrói sonhos é aquela, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, a respeito disso, nós estamos falando aqui, eu até mudei o tom para falar mais sério, né? A gente está fazendo uma reflexão com vocês. Esse assunto é sério, irmãos. Fica ligado que essa história de abre a geladeira do teu pai, pega... Eu chorei naquela época quando meu pai chorou, porque eu tinha aberto a geladeira e pegado alguma coisa dele, e eu choro até hoje quando eu lembro disso. É uma coisa que me emociona. Bom, vamos lá, vamos voltar para o estudo aqui, senão daqui a pouco eu vou começar a fazer flashback aqui, não vou ficar legal. Olha lá, se morremos então, não somos mais escravos do pecado, porque estamos mortos. Qual que é a condição, então, de você não ser escravo
do pecado? Morrer. Você precisa morrer. Por isso que não existe graça sem cruz. Se graça é um dom imerecido, como é que você alcança esse dom? Ah, sobe aqui na escada e pega esse presentinho, vai. Dom imerecido é um presente de Deus, certo? Qual a condição sine qua non? Sine qua non é sem a qual não há, tá? Do latim. Qual a condição que sem a qual não existe? A condição para receber a graça é estar morto. Cristo chega para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, não dá para aproveitar nada, morre, filho, nasce de novo. Ele fala, mas como é que eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Ele falou, será que você não entendeu? O batismo de João era para purificação, o meu batismo já é, mata de vez, morre, não tem como. Morre e aí ressuscita para Cristo. Então vamos lá, Romanos 6, 6 a 9. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e sim, não estejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Wilber, contextualiza aí, que eu já falei demais. Perdão, Wilber. Então, aqui ele está mostrando, né, que o pecado está na nossa velha natureza, e para a gente se livrar dessa condição de escravos do pecado, a gente precisa morrer e morrer com Cristo, ou seja, ser participante do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando a gente passa por isso, a gente deixa de ser escravo do pecado e passa a servir um outro Senhor, um outro Evangelho, ok? O Evangelho de Cristo, no caso. Um outro Senhor, o Evangelho de Cristo. Então, a gente passa a ser servos de Deus. E Paulo ele vai fazer toda a narrativa, né, da carta aos Romanos justamente isso. Ele vai mostrar aqui, ele vai falar de circuncisão lá no início, depois ele vai falar daqueles que blasfemam o nome do Senhor, depois ele vai entrar sobre essas questões de obras da lei e do escravo. Ele vai falar só, você que está em pecado, você que está ali vivendo fora do sacrifício de Cristo, você já é escravo. Você é escravo do pecado e a morte vai habitar no seu corpo. Mas agora, você que está no Evangelho, você que está no corpo de Cristo, você está livre dessa condição. Porque você viu ali como o Max leu, as portas do inferno não prevalecerão a igreja, ou seja, a morte não vai prevalecer, porque nós já somos ressuscitados com Cristo, nós estamos nas regiões celestiais com Cristo já no Espírito, ele como premissas, né, e nós vamos ser também na sua vinda, né, como premissas recolhidas por ele. Como o Max falou, né, deixar até um card aqui da terça parte, né, Max, do nosso estudo, isso, que aponta para as premissas ali. Você vai entender que essa terça parte é a igreja que vai ressuscitar com Cristo. Então, o que Paulo está fazendo aí é nada mais mostrando a dicotomia. Escravos do pecado, escravos de Cristo. Para você deixar de ser servo do pecado, você tem que ir para o Evangelho, você tem que morrer, você tem que passar pela cruz, para aí sim você usufruir dessa graça. É isso aí, irmão. E quem está no mundo é escravo do pecado. E quem está em Cristo é escravo de Cristo. Porque, irmão, você não faz aquilo que você quer, faz aquilo que o seu Senhor quer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa fazer a vontade de Deus. É fato que às vezes, né, nós somos carne, nós desviamos, perdemos o contato, o desviar é isso, né? Você tirar a atenção do seu foco principal, do seu objetivo. E aí naquele momento, você se torna escravo daquilo que você tá adorando, né? O que fala 2 Pedro tá aqui, né? Vou tornar a falar novamente para vocês, 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina, e é o que o mundo fala hoje, que você tem que ter liberdade, eles querem tirar as leis morais de Deus, mas eles acabam se tornando escravos daquilo, né, que domina eles. Por isso que Deus fala que você precisa dominar os seus próprios desejos, senão, Gênesis 4:7, domina o seu próprio desejo, senão você vai se tornar escravo daquilo, tá bom? Vamos já chegando no final aqui, servos de Cristo. Irmãos, eu vou pular vários versos e vou deixar esse e-book aqui na descrição do vídeo para você complementar esse estudo em casa, tá? Para respeitar os irmãos, para não fazer um estudo muito esticado. Servos de Cristo, Romanos 1:2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Olha o que Paulo está falando, eu sou servo de Jesus Cristo. Em alguns trechos você vai ver que Paulo vai falar assim, eu sou escravo desse evangelho. Ele é servo de Cristo. Se ele é servo, então ele é escravo de Cristo. Cristo é o seu Senhor. Se ele é servo, então ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o seu Senhor manda, né? Você vê aí que Paulo sempre tem essas pegadas, mas Lucas também, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Aliás, todas as cartas, pega todas as cartas do Novo Testamento, né, Wilber? No começo você vai ver assim, Pedro, servo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, Judas, servo de Jesus Cristo. A gente estava vendo aqui esses dias
Todos os discípulos eram servos, mas você foi ensinado a ser filho. Não, eu sou filho, eu estou na graça, eu mando tudo. Eu abro a geladeira do meu pai e pego o que eu quero. Pelo amor de Deus, irmão, respeita o seu pai. Aqui no Ocidente pode ser que você tenha esse tipo de liberdade, né? Vamos dizer assim, essa educação seja corrompida, mas lá no Oriente Médio nenhum filho faz isso com o pai. Você sabe que até os japoneses fazem isso. Eles saem, se casam, vão morar e depois, quando seu pai fica velho, eles voltam a morar com os pais ou pegam os pais para morar com eles para terminar a velhice dos pais. Hoje aqui no Ocidente o que a gente faz? A gente se casa, mete o pé nos nossos pais, não volta mais, deixa nosso pai morrer velho, muitos ainda pegam e colocam em asilo, irmão. É assim que funciona. Infelizmente, né? Não era para ser assim. Então vamos lá, todos os discípulos falam que eles são servos de Jesus Cristo. Ó, você é servo daquilo que você obedece. Romanos 6,15. E daí, havemos de pecar, pois não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Eu não vou ler tudo, que ele está falando assim, ó, se você obedecer o pecado, você vai ser servo dele para a morte. Se você obedecer à justiça, que são as leis de Deus, você vai viver nela para se tornar aquilo que Deus tem pra gente. Então, irmãos, você se torna escravo daquilo que você obedece. Aquele que se entrega às suas concupiscências da carne é escravo do pecado. E aquele que se sacrifica a sua carne e obedece ao Espírito Santo se torna servo do Espírito para a glória de Deus. Então, irmãos, não cai nessa, tá? Não existe graça sem cruz. Reflita sobre isso. Não existe a graça sem a cruz. Você precisa estar na cruz. Eu olho assim hoje, eu falo, hoje eu não estou na cruz. Então, irmão, você não está na graça. Aí eu olho, eu vejo lá naquela cruz, falo, opa, eu tô na graça, porque eu estou naquela cruz. Eu estou na graça, porque eu estou naquela cruz. Se em algum momento eu olho para a cruz e vejo que eu não estou lá, então eu não estou na graça naquele momento. Então, reflita sobre isso, irmãos. Se as pessoas querem uma religião confortável, definitivamente não é o cristianismo. Eu estava falando com o Wilber aqui agora. Opa, desculpa. Eu estava falando com o Wilber agora, antes da gente começar essa gravação. As pessoas querem um evangelho fácil, estão se reunindo, né, fazendo assembleia, né, a eclésia, chamados para fora, vamos dizer assim, né, eles se reúnem, né, para poder, então, criar uma igreja segundo os seus desejos, as suas vontades. Nós fizemos um estudo também chamado Domingo, o dia de maior idolatria sobre a terra. Olha quanta coisa para você estudar. Vou falar para o Wilber deixar um card aqui também. Por que maior idolatria sobre a terra? Muitas pessoas estão indo à igreja adorar um Deus ao qual eles criaram a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança dos seus desejos. O Deus da prosperidade, o Deus do coach, o Deus da grana, o Deus que faz tudo por mim. O Deus virou garçom e ele está lá todo domingo com uma bandeja para entregar aquilo para vocês. Irmão, não desvie o foco daquilo que Deus fez para a gente. Se nós formos escravos de Cristo, escravos desse evangelho, nós havemos de estar com o Senhor para a eternidade. Eu não disse isso, todos os apóstolos disseram isso no Novo Testamento. Medite sobre esse estudo, que com certeza ele vai abençoar a sua vida. E eu termino com 2 Pedro 2,19. Né? Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se alguma coisa te domina ainda, o dinheiro, algumas impulsividades, você se torna escravo daquilo que te domina. Amém, Wilber? Amém, amém. Então, nós vamos fechar esse estudo aqui. Eu quero dizer agora algumas coisas para você. Fica aí. Se você já ficou até agora, então me abençoa. Dá um like nesse vídeo se você gostou dele, achou relevante. Se não, pode dar um dislike aqui também. Comenta alguma coisa aqui abaixo que você gostou ou não gostou, ou uma experiência sua particular referente a esse vídeo aqui. Lembre-se, no nosso site tem vários estudos, todos gratuitos. Tem certificado de avaliação no nosso site gratuito. Nós temos um Smart Link aqui embaixo para você conhecer todas as nossas redes, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, se você quiser falar mais com a gente, tem aqui embaixo. Irmãos, eu vou te pedir um favor, considere abençoar o Papo com Deus. Torne-se gerente aqui no YouTube, abençoa essa obra. Se nós temos sido relevante para vocês, nós queremos ser relevante para mais pessoas. Quando você nos abençoa, essa mensagem chega mais longe. Todo o dinheiro arrecadado são convertidos para fazermos anúncio para abençoar outras pessoas. Angola e Moçambique têm sido abençoados por alguns irmãos que têm andado com a gente, caminhado com a gente. Então, considere se tornar membro aqui no canal no YouTube ou ser um gerente Papo com Deus. Tem aqui no Smart Link também para você poder nos abençoar. Amém? Lá no nosso site também tem mais 150 e-books como esse aqui, gratuitos também para abençoar a sua vida. E por último, o Papo com Deus não é uma igreja. O Papo com Deus é um movimento evangelístico que visa edificar e servir a igreja de Cristo, edificar o povo santo, onde Deus vai morar para a eternidade, que é você abençoado, a nova Jerusalém que vai descer do céu em Apocalipse 21. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.